Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nos reunindo mais uma vez para fazermos nossa escola bíblica dominical. Hoje estaremos falando no encerramento da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 4, com o título O Andar Cristão. Nós estaremos estudando o capítulo 4 da carta aos Colossenses e escolhi como texto base o versículo do 2 ao 6, que diz assim. Vamos a partir do versículo 1, que diz assim: Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para que a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Encerrando a carta aos Colossenses, Paulo usa um verbo que sugere intensa persistência e fervor em qualquer atividade. Perseverai. Os colossenses deviam agir sabiamente para com os incrédulos. No capítulo 4, Paulo continua ensinando aos colossenses que é necessário que os patrões manifestem a nova vida nos relacionamentos com os empregados. Os patrões devem tratar os servos com justiça e igualdade. Os patrões não devem abusar da posição de autoridade, do mesmo modo que o serviço do empregado tem o propósito principal de agradar ao Senhor. Os patrões devem agir certos de que tem um Senhor no céu. Paulo começa já falando sobre escravidão. Suas considerações, pastor Lima. Bom dia, amados, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus, como o pastor já falou, o capítulo 4. Eu creio que você já deve estar com a Bíblia na mão, porque só se aprende com o livro na mão. Então eu creio que você já deve estar com o celular aberto na Bíblia. E vamos lá, começou já com o primeiro versículo. Vamos falar da escravidão, que parece que nós vamos falar de algo no passado, mas no presente agora ainda se faz presente. Se faz presente muito. E muito. Os escravos de serviço forçado, aqueles que trabalham de graça por comida, em troca de comida, até no Brasil é encontrado ainda. Com certeza. Certo? As escravas sexuais espalhadas pelo mundo aí, com pessoas raptam moças para escravizar. Trabalho infantil. Isso aí. Então, os trabalhos forçados aí. Então, se você vê que a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ele vai trazer para as pessoas que fazem isto a não fazer. A orientação é não faça. Você tem um Senhor. Você vai ter a prestar conta com o seu Senhor. Certo? E a Bíblia é um livro, como diz assim, você planta, você colhe. Se é verdade, ele diz tudo que você desejar fazer, faça, porque os outros para que façam com você. É isso mesmo. Se você não faz o que você faz com os outros, vão fazer com você. Você vai ser julgado da mesma proporção. Então é bom ter cuidado. Aqueles que ainda agem de maneira desonesta com seus empregados, que devem ter cuidado, porque você vai prestar conta deles ao Senhor. Há um dia de juízo. Nesse dia... Há um dia de juízo e você vai prestar conta. E diz que o defensor do pobre é o Senhor. É bom nós termos cuidado. E o trabalhador que acha que faz um contrato de trabalho e que depois chega à conclusão que está trabalhando dessa condição, lembre-se que você aceitou um trabalho, você fez um contrato, você deu sua palavra, você tem que testemunhar. Correto. Foi o que nós estudamos no final de semana passada. Você tem que trabalhar para ele como se trabalha para Deus, para o Senhor. Então, é um livro maravilhoso de estudar. E essa carta é sensacional. Então, bem atual. Bem atual. Ela vai dizer assim, cuidado com o que você faz. Cuidado com as suas injustiças. Em prol você. As suas espertezas. Hoje é esperteza, né? Cuidado com as suas espertezas. O uso da autoridade. Da autoridade em prol de você mesmo, que você vai prestar conta disso. Você vai dar conta disso, baseado até no que você está fazendo. É bom ter cuidado com isso.
Lembre-se que você tem um Senhor no céu. É pessoa que que está usa da sua olhando autoridade e está vendo tirar tudo proveito. isto. Preste atenção, você vai prestar conta. Tem alguém que vai, é o justo juiz, vai chegar O que é que livro maravilhoso. Não deixa ninguém solto. Quando chega a partir do versículo 2, ele vai falar sobre o uso da fala, né? Paulo ele dá ênfase à oração e em seguida continua a falar sobre o novo homem. Enfatiza duas áreas da fala. A que usamos para falar com Deus na oração e a que usamos para falar aos outros acerca de Deus. Falar com Deus acerca das pessoas. Paulo começa com um conselho de ordem geral sobre a oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Nessa passagem podemos extrair 3 componentes da oração. Persistência, que significa manter-se fiel à oração. Orar contínua e constantemente, como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. A oração deve ser um hábito diário. Vigilância com ações de graças. Com o estilo vigilante, o cristão se expressa de modo coerente com gratidão. O cristão demonstra ao Senhor o reconhecimento da sua misericórdia e dos seus poderosos atos. Súplica. Paulo pede que orem para que Deus dê oportunidade de anunciar o Evangelho. Essa oração de Paulo pedindo que Deus dê oportunidade, né, que está no versículo 4, que diz assim, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Aleluia, saber que há uma responsabilidade, algo a cumprir, uma missão a cumprir, essa é a missão dele. E Paulo ele pede para que os colossenses orem para que Paulo possa cumprir o ministério dele da palavra, né? Isso trazendo para os dias atuais. O que demonstra, meu irmão, o poder da oração. Ele começa, lá quem viu o começo desse livro, nós estudamos ele falando sobre oração. E eu no último capítulo agora, vai começar o último capítulo falando sobre oração. Gente, a base do crente é a oração. Se você deseja evangelizar alguém, a primeira coisa que tem que fazer é orar. Se você quer mudança na sua casa, a primeira coisa é orar. Se você não ora, como é que você vai pedir a alguém? Você não tem intimidade com ele, nenhuma intimidade. Agora, eu queria só chamar a atenção sobre esse negócio de oração. Às vezes se coloca na cabeça das pessoas, algumas pessoas entendem muito bem isso, mas outras ficam muito limitadas. Achar que eu só posso orar se eu estiver com os olhos fechados. Você pode olhar de olho aberto, isso não quer dizer nada. Desde que você se volte para Deus por completo e comece a orar, o olho fechado é bom que não deixe as coisas de fora te envolver ou desviar a atenção. Mas o momento que você não pode, você pode orar de olho aberto. Na verdade, quando você buscar Deus, é conversar com Deus. É conversar. Se você entra no seu quarto e começa a conversar com o seu Deus, mesmo que você tenha com o olho aberto, você esteja andando dentro do seu quarto, você está conversando com ele. Então, na verdade, quando você está conversando com alguém que o assunto é importante, está passando gente do seu lado e você não está dando importância, porque o assunto que você está tratando é importante. Com aquela pessoa, como você orar de olho aberto. Olha, o assunto é importante. Você está falando com Deus, orar sem cessar. O tempo todo você pode estar em sintonia com Deus. Esse orar sem cessar, você está em oração a todo momento. A todo momento. Então, o tempo todo, algo vai tomar uma decisão. Senhor, o que é que eu faço? Qual a decisão que o Senhor quer? Senhor, se aproxima de alguém está sofrendo, Senhor, me ajuda a ajudá-lo. Tem que pedir ao Senhor, até porque nós somos incapazes de ser o Senhor para ajudar alguém. Não podemos fazer. Me ajuda a poder ajudá-lo. Me dá uma palavra de conforto, me dá uma palavra de que ele possa confortar o coração dele, possa tocar-lhe a alma. Então Paulo vai dizer assim, olha, eu tenho uma missão a cumprir. Tudo que eu faço depende da oração de vocês. Vocês podem orar por mim? Então, meu irmão, se você não tem o hábito de orar na sua casa, se você não tem hábito, se você não ora, se ora em horas impróprias, que eu costumo dizer impróprias, desculpe eu pensar dessa maneira, mas é uma maneira de eu pensar. É pessoal. Você não precisa pensar desse jeito. Eu acho que orar na hora de comer não é horário de orar. Dormir você pode orar. Na hora de dormir também não é horário de dormir. É hora de dormir. Tanto é que você vai deitar para dormir e para comer você vai tentar para comer. Se você já tem esse hábito que é orar, ore, glória a Deus por isso. Agora, dizer que você supriu todos os seus momentos nesse momento não foi suficiente.
O momento de Deus. Você tem um momento com Deus, eu sempre falo isso. É diferente de você tem orar que para ter almoçar. um momento de Deus. É diferente. Se você sentar com muita fome pensando no bife, aí não adianta. Mesmo que você está com os olhos fechados, mas está pensando em outra coisa. Não adiantou. Não tivesse um momento pensando em outra coisa. E na hora que você vai deitar para descansar também, orar também. Sono, às vezes tem muita gente que diz assim, eu comecei a orar, mas estava tão cansado, pegou no sono. Não é claro. Você deitou, quando você senta, você se prepara o seu corpo todo para dormir. Então você tem que ter um horário para orar. O tempo todo orar é bom, orar depois do almoço, orar depois, antes do almoço, depois do almoço, antes de dormir, quando acordar, tudo é bom. Não estou dizendo para não orar. Orem o mais que puder. Agora, tem um momento com Deus. Tem o seu momento, onde você vai contar o seu dia, as suas dificuldades, os seus desejos, os seus alentos. E, meus irmãos, procure esquecer um pouco de você nas suas orações. Olha o que Paulo fala. Lembra dele. Lembra do seu irmão. Lembra do necessitado. Lembra do que está sofrendo. Lembra da tua igreja. Lembra do pastor e da tua igreja, meu irmão. Por favor, lembra de nós, porque nós precisamos muito da oração de vocês. Sem vocês orando, nós não somos nada, meu irmão. Somos vazios também, igual. Então, precisamos de oração. Ore pelos outros, meu irmão. Ore por necessitados, os enfermos. Meu irmão, muita família sofrendo, perdas, chorando. Ore. Ore. Nunca a oração foi tão necessária. E Paulo começa com essa abertura, dizendo, olha, persevere. Não estou vendo o resultado. Persevere na oração. Persista. O tempo todo. Crie o hábito de orar. Isso que eu estou falando. Que maravilha. Quando ele fala em 1 Tessalonicenses 5,17, ele está falando justamente, tenha hábito de orar. Isso. Mantenha-se em oração. Ore sem cessar. Quer dizer, vive em oração. Vive falando com o seu Deus. Como é que pode? Algo que é a base da vida, tanto que os próprios discípulos, como nós estávamos conversando anteriormente, que os discípulos falaram, quando o pessoal pediu para eles dividir comida, ele falou, peraí, nós temos outra missão, nós vamos separar os diáconos para fazer isso, porque a nossa missão é orar e ministrar a palavra de Deus. Orar e ministrar a palavra de Deus. Atos 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Oração. Atos 6, olha que a oração vem antes. Nós estamos falando dos apóstolos. Nós estamos falando dos apóstolos de Jesus. Cheio do Espírito Santo. Tem recebido o Espírito Santo sobre eles. Olha o que eles falam. A oração. Então, meu irmão, não faz sentido você dizer, eu não sei orar. Meu irmão, é falar com o seu Deus. Conversar. E o que é mais interessante nisso tudo é a importância da oração é tão grande que Jesus orava o tempo todo. Jesus orava o tempo todo. Meu irmão! Jesus, fiquem aqui que eu vou ali orar. Né? Eu poderia ganhar, mas nós temos tempo muito remido aqui, temos que correr um bocado do tempo, mas eu gostaria de chamar a atenção às pessoas que se empolgam muito com a oração porque ela é gritada. Meu irmão, não é pelo grito, não, hein? É pelo coração, é o clamor do coração, não é a minha voz. Eu posso começar a gritar aqui, enrolar a língua e não sair nada. E nem pelo local também, né? Não é pelo local, não. É pelo coração. Não. Tem pessoas que têm o dom de orar, Nada impede você pedir para que alguém ore por você, e essas pessoas têm o dom também, mas você não pode substituí-la por você, não. Você tem que orar, todo crente tem que viver a base de oração. É a base da sua vida, da sua essência. Tem que orar. A partir do versículo 5, Paulo vai tratar no uso do falar com as pessoas acerca de Deus. Ele vai dizer assim, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, Paulo faz uma recomendação sobre o comportamento do novo homem para com os que ainda não desfrutam da salvação em Cristo. É preciso ter algumas qualidades. Sabedoria, Paulo defendia que o novo homem fosse sábio e não andasse em astúcia como falsos mestres. Senso de oportunidade, aproveitar todas as situações para anunciar o evangelho. E palavra agradável, palavra pertinente, interessante, usar palavras adequadas para transmitir o evangelho. É isso que Paulo está falando. Às vezes a pessoa tem a vontade de fazer, mas por falta dessa instrução de Paulo,
Por isso é importante você ler a Bíblia, certo? Prega o Evangelho e você escuta alguém fazendo algo errado e você tenta imitá-lo por achar até que está certo, mas é fora da Bíblia, está errado. A Bíblia não diz isso. Quando você faz uma mensagem que quer converter o outro, julgando-o, dizendo que ele está no inferno, que ele vai para o inferno, que ele está... Meu irmão, não cabe a você julgar, cabe a você amar. Cabe a cada um de nós amar. Se a palavra for adocicada através da oração, quando nós tentamos passar a palavra para outro, não é porque é só a missão que eu tenho, como Paulo fala. Não é só a missão. Ele quer que nós passamos a palavra para o outro, porque nós amamos. Aquilo que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com o outro. Essa é a palavra. Então eu não posso fazer uma palavra com julgamentos, onde eu me torno o santo do pedaço e o outro o Satanás. Isso não existe, isso não é mensagem temperada, isso não é bíblico. A Bíblia é aquela mensagem amorosa, temperada, saborosa. A pessoa ouça e se sinta amada. Se sinta agradável, aquela palavra é agradável a ela. Eu te amo, eu quero que você se sinta tão bem quanto eu. Eu quero que você seja sábio como eu fui. Eu quero que esse Deus que me trata, trate com você também. Ele é maravilhoso. Essa é a mensagem de salvação. Não é aquela mensagem, e nem tampouco aquela descompromissida. Eu vou falar com você, porque é minha obrigação. Mas você não quer ouvir, então você vai para o inferno. Não, eu estou me livrando da palavra como se aquilo ali não tem amor nenhum. Eu estou fazendo porque é a minha missão. Não é só a missão de Paulo é que ele seja sábio no lidar. Ele quer que as portas que abertas ele vá atacar. Paulo em 1 Coríntios 9, ele vai tratar bem disso aqui, a partir do versículo 15, quando ele diz assim, ó: mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor fora morrer que alguém fazer vã a minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Aleluia. Por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tem? Que evangelizando propõe a graça do Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre, com todos, me fiz servo de todos, para ganhar ainda mais. Quer dizer, o Paulo está falando aqui que ele se colocava no lugar do outro. E outra coisa que ele trata aqui também é que ele não era seletivo no pregar o Evangelho. Ninguém. Não podemos pensar fazer seleção para pregar o Evangelho. Se era escravo, ele se fazia de escravo. Se era indulto, ele se fazia de indulto. Ele queria falar. Mas eu amor, estou falando assim. Ele não me colocar acima de ninguém. Ele não se coloca. Não havia soberba, havia um desejo. Ele muda, ele transforma, ele transformou e pode fazer. Na verdade, e está ao alcance da sua mão. Para pregar o Evangelho, a pessoa não precisa olhar de cima para baixo, ela não deve olhar de cima para baixo. É isso que ele está falando. Ele se coloca em igualdade no olho. Até porque, como nós costumamos falar, nós precisamos escutar o outro. Nós precisamos ouvir o outro. A pregação do Evangelho o outro tem uma história, né? Tem uma história. O outro tem uma história também. E eu também não sei das necessidades dele. Como é que eu vou saber a necessidade dele se eu não escutar? Se não escuta. Isso é muito interessante. Ou seja, ele tem que sentir que o Evangelho é um movimento de amor de Deus para conosco. E não uma determinação, uma ordem, um vai ou racha, ou céu ou inferno. Uma coisa condicionada. Isso, é uma coisa de amor. Tanto é que Jesus veio livre, espontânea vontade e morrer por nós. Maravilha, é um texto maravilhoso, meu irmão. Vale a pena a gente estudar um texto desse, meu irmão. A partir do versículo 7 até o final do texto, ele faz as saudações finais do Paulo, são os agradecimentos, né? Ele faz uns agradecimentos aos irmãos que são os discípulos dele. Olha só. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel, cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Amém. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhe tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo, o escravo fujão. O fujão. O escravo fujão, era o escravo fujão. Aristarco
Meu companheiro de prisão, envia-lhes saudação, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instrução a respeito de Marcos. E se ele for visitá-los, recebam. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Esses são os únicos judeus. São os únicos judeus. O resto que estavam com ele, não que só tinha esses. Eram judeus, mas tinha gentios também. Sim, agora ele vai falar depois de gentios. Mas eu gostaria de enfatizar que ele vai ter, como você falou, era discípulo dele, de Paulo. Paulo treinava essas pessoas, esses jovens. Paulo treinado por ele, o próprio Tito, o próprio Timóteo, que são cartas que está na Bíblia, certo? O Filemon, que o Fujão vai ser entregue agora, Onésimo. Onésimo aí, quero dizer, ele disse, nosso igual, ele era escravo, o Fujão. E ele disse, nosso igual. Não tem diferença. O mesmo Deus, o mesmo pai dele é o meu. O discipulado era uma coisa muito importante. O discipulado. Meu irmão, aqui ele está dizendo o seguinte, cada um de nós que conhece um pouco da palavra de Deus, tem que separar alguém para treinar. É isso mesmo. Para discipular. Você tem que discipular. E é interessante, meu irmão, que discipulado não é com palavras só, não, é com vida. Ele fala assim, ele vai falar de tudo de mim. Ele me conhece, ele me conhece por essência. Ele vai falar tudo que eu estou passando. Ele vai falar de tudo que eu estou fazendo, que eu vivo, a minha vida, o que é de fato. Não é negócio, eu falo o que eu digo, não falo o que eu faço, não. Era aquele discípulo que diz assim, viva o que eu estou vivendo. Por isso que ele diz assim, sejam meus imitadores, que eu sou de Cristo. Isso mesmo. Ele vai dizer isso porque o desejo de andar nos passos de Cristo, ele vai dizer, pode me imitar porque eu estou andando nos passos dele. Certo. Eu estou fazendo certo. É a convicção de Paulo. Mas, meu irmão, essa convicção, esse prazer que a gente dispensa às vezes, é que nós perdemos a oportunidade de pegar alguém para treinar. Separar alguém que você possa levar todo o seu conhecimento, passar tudo aquilo que você aprendeu, para que ele possa aprender de Deus também. Tudo aquilo que você aprendeu. E ensine a outro. Que ele vai ensinar outro, ele vai ensinar outro. Ele está fazendo aí um treinamento, mandando o próprio primeiro aí, eu não peguei bem o primeiro. O Tiquico, ele disse, eu estou mandando para você. Foi o Epáfra que... O fundador da igreja. O fundador da igreja, que falou para mim que podia mandar ele, que ele pode falar, ele pode pregar nessa igreja. Você vê o treinamento. A vida evangélica não é uma coisa para ser represada, é uma coisa para ser repassada. Por isso, a necessidade de nós estamos sempre falando para alguém. Ensinando alguém, passando. Quando você passa para alguém, você cria a responsabilidade de viver. Se você não tem essa responsabilidade, você vive de qualquer jeito, mas daqui a pouco você passa a ter cuidado com o seu linguajar. Por quê? Você está ensinando alguém que não pode falar palavrão. Como você vai falar? Entendeu? Aquilo dá um freio para você. Você agora é um professor, você é aquele que vai passar a palavra de Deus. É necessário que cada um... Eu fico pensando, se a igreja se espelhasse em Paulo, se todos nós pegássemos um discípulo, se todos nós da igreja pegássemos alguém para treinar, e esse alguém treinasse mais alguém. Meu irmão, só em um ano a igreja dobra. Realmente. Em um ano. Eu estou falando um ano, se você passar um ano treinando essa pessoa. E quando nós falamos em ensinar, a igreja dobra. O próprio Cristo vai falar isso em Mateus 28. Ele preparou 12 mesmo. E ele mesmo vai falar assim, ó, e de ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não adianta, quer dizer, a igreja é que ela se fechou. Entendeu a história? É gostoso nós estar fazendo isso aqui, estudando junto. É gostoso, é maravilhoso. Com vocês que estão aí, é maravilhoso. Não é algo gostoso? Agora você imagina você sentar com alguém que precisa conhecer Deus e você sentar e começar a passar das maravilhas de Deus. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele pode fazer na vida, e conheça Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, o amor de Deus. Você vai passando a alguém, e esse alguém vai bebendo, vai crescendo também, vai ganhando estatura, igual nós estamos ganhando estatura cada vez mais de Cristo. Você imagine que igreja é uma igreja que anda na direção da santidade, meu irmão. Buscando santidade. Se nós, ao contrário, nós estaríamos eliminando por completo a soberba, porque não tinha negócio de eu sou melhor do que você. Nós estamos aprendendo juntos.
Todo mundo no como diz, no mesmo patamar. Por isso, meu irmão, gosto do termo irmãos. Ninguém é maior do que ninguém. Somos filhos do mesmo pai. Meu irmão, não sou maior do que você. Nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Vivemos sob a mesma rédea. Meu irmão, isso é maravilhoso. E é o certo. É o certo. Por isso que Paulo fala, eu disse para que todos se vivem igualar. Eu queria entender ele e queria que eles me entendessem. Eu quero passar o evangelho de Cristo para eles. É necessário, meu irmão. Se você não tem ninguém, se você não treina ninguém, se você não fala para ninguém, separe alguém, veja alguém que gosta da Bíblia, que se interessa na Bíblia, que você tem uma palavra aberta com ele, separe ele, se proponha a dizer, olha, eu vou conversar sobre Deus para você, sobre a Bíblia para você, tudo que eu sei eu vou passar para você, tudo que eu sei eu vou me esvaziar para que você aprenda. Faça isso, meu irmão. Olha o que você vai fazer, o que bênção você vai ser na vida dessa pessoa, o quanto você vai crescer. Paulo fazia isso, Paulo tinha vários discípulos, e algumas cartas que estão na Bíblia é produto disso, dele separar essas pessoas. Tito é uma palavra, era discípulo de Paulo. Timóteo era discípulo de Paulo. Filemão era discípulo de Paulo. Então você vai vendo que essas pessoas aprenderam de Paulo, e as cartas que ele mandou até hoje são bênçãos. Nós vamos estudar no final desse texto, vamos falar sobre essas cartas. A partir do 12 ele vai dizer assim, ó, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, das igrejas, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos em Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Meus irmãos, note que ele falou do primeiro grupo, que era judeus cristãos, eram judeus cristãos. Agora ele vai falar de gentios cristãos. E para alguém que tenha dúvida sobre Lucas, Lucas não era judeu, Lucas era um gentio cristão. Ele está aí, vai enfatizar aí, Lucas bem depois, ele diz, dos cristãos é esses daqui, os da circuncisão. Ele vai usar o termo os da circuncisão, ou seja, os judeus é esses daqui, o restante são gentios. Ele vai falar dessas pessoas, vai falar assim, olha só, esse pastor que vocês têm é algo que luta por vocês, lute em oração o tempo todo por vocês. Eu sou testemunha do quanto ele está lá aos pés do Senhor, lutando por vocês. Eu sou testemunha. Vale a pena esse pessoal, esse homem se desgasta porque ele ama vocês, ele vive em função de vocês. Vai falar de Lucas, que é o escritor que acompanha ele, né? E vai falar de Ninfa. E a igreja que se reúne na casa dela. Olha só, meus irmãos. Quando hoje nós falamos em igreja em casa, as pessoas acham que nós estamos inventando alguma coisa nova. Não estamos. E eu quero enfatizar aí. Meus irmãos, a história diz que só no 3º século em diante foi que nós tivemos licença para praticar, ou seja, construir templo. Até então era proibido construir templo. As reuniões eram numa casa. E quando a casa ficava pequena, se dividia, ia para outras casas. Era assim que se evangelizava. Pelas reuniões, ele se reunia nas casas. O que nós estamos propondo hoje, voltando, as igrejas estão propondo, é esse evangelho nas casas. Ou seja, nós temos o templo, então fazemos no domingo. Pela semana, nós fazemos nas casas. É essa a ideia, voltar ao início. Não tem nada de novo, ninguém está inventando coisa nova. Isso aí é uma maneira. Não, uma maneira não, isso é a base. Foi assim que foi feito. Assim que iniciou. Foi assim que iniciou. A igreja na casa, a sua casa é um templo de adoração ao Senhor. A sua casa tem que ser o templo de adoração ao Senhor. E a sua vida já é, mas a sua casa também. Dedicada, separada para que as pessoas conheçam Jesus. Você ama os seus vizinhos? Então, meu irmão, se você ama, por que não salvá-los? Você ama seus parentes, por que não salvá-los? Eu não entendo essa ideia de eu amo muito meu sobrinho, mas não faz nada para salvá-lo, ele vai para o inferno, gente. Na verdade é que às vezes acontece muita coisa dentro da família, às vezes na vizinhança, e o cristão em si não está incomodado com aquilo. Quando ele está em casa,
ele não fala da igreja, ele não fala de Deus. Então o vizinho dele está se matando, mas ele não está falando de Cristo. O que me causa maior apreensão, meu irmão, é quando o vizinho incomoda. É quando o vizinho incomoda com um som fora de hora, um som muito alto, uma música que ele não gosta, e sabe o que ele faz? Briga. Ora para eles converter. Meu irmão, aproxima dele, conversa de Deus para ele, tenta ganhar seu irmão. Se entra, vai ter noites mais tranquilas. Há uma música que você gosta, tem essa música aí, até das outras eu não gosto, não, mas dessa eu gosto. É mesmo, você gosta, mas você não acredita só, mas essa música até que dá. Agora, as músicas que eu mais gosto são as que adoram o Senhor. Você está entendendo? Mas essa aí é boa. Então, a maneira que você já se aproximou, você se igualou. Você está agora próximo dele. E você não é superior a ele, você não está acima dele. Então é diferente, meus irmãos. Preste bem atenção. Você pode, se uma coisa está te incomodando nos teus vizinhos, ganha teus vizinhos, ele não é o demônio, não. E se o demônio estiver lá, quem é que pode expulsar? É você. Se o demônio está atuando, quem é que pode expulsar, meu irmão? É você, mas não é chegando na porta dele, levantando a mão, Senhor, tira esse bando de demônio aqui, não é assim não, meu irmão. Isso não é palavras adoçadas, isso não é palavras com sal. Isso não é palavra com sal, mesmo que você saiba que é o demônio, mesmo que você saiba que o devorador está ali dentro, mesmo que você saiba que ele está, o negócio ali nada presta, meu irmão, se aproxima, é ele que você ama, não é o demônio. É ele que merece ser tocado e salvo. A verdade é que o poder que o crente tem não é um poder para humilhar ninguém, é o poder para levar a palavra até ele. E o Espírito Santo faz isso, meu irmão. Esse poder que se tem de achar superior, de olhar de cima para baixo, não existe. O poder do crente é o poder de levar a palavra de Deus. É uma coisa, meu irmão, uma coisa que eu também faço, vou logo vendo para você, eu também faço. A gente somos levados a isso, às vezes, tentar convencer o outro que ele está errado. Nós não precisamos convencer, meu irmão. Fale do amor de Deus, deixa com o Espírito Santo. Deixa essa função do Espírito Santo, não é minha. Mas nós somos contra o não perder, o não sair ali você fica com. Meu irmão, entra, apazigua o coração. Até porque eu estava lendo uma reportagem de um autor e ele fala que quando você leva o evangelho para alguém, esse alguém começa a conhecer o evangelho e começa a ver que tudo aquilo que ele fez era errado, você destruiu o sonho dele todinho. Jogou até por terra, né? Mas se você traz a palavra de esperança, que ele pode reconstruir tudo de novo, né, irmão? Aí você tem que levar a palavra e depois deixar que o Espírito Santo faça o trabalho, não você tentar convencer. Tudo transformado, revertido para ele. É maravilhoso, meu irmão, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, o que nós fazemos, o que nós pedimos às vezes, gente, faça da tua casa um templo, a adoração ao Senhor. Você faz da sua família um lugar da adoração. Você vai pastorear um grupo de pessoas que são vizinhos. Isso é pastorear, é cuidar. Pastorear é cuidar, meu irmão. O pastor cuida. Se você começa a cuidar do seu vizinho, da sua vizinha, do seu amigo, você está pastoreando um serviço pastoral. Deus está abençoando você grandemente. Tenta fazer isto. Nada está se inventando, nada novo. É simplesmente voltar a fazer o que não estamos fazendo. Se não estamos fazendo, vamos começar de novo, tudo de novo. Mais ou menos a ideia é essa. Não estamos fazendo, então vamos começar do começo. Como é que começou? Então vamos começar tudo de novo. Vamos fazer começando. É essa a ideia. No 17 ele diz assim: diga a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Ao chegar ao final do nosso estudo desta carta, que é extraordinária, convém lembrar que somos completos em Jesus Cristo. Amém. Deve-se ter o cuidado com qualquer ensinamento que promete algo mais além disso, além do que já temos em Cristo. Toda a plenitude de Deus encontra-se em Jesus Cristo. E ele preparou as pessoas perfeitamente para a vida que Deus seja para cada uma. Aleluia. Não vivemos nem crescemos por adição, mas sim por apropriação. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a viver como cristãos completos em Cristo. Né? É muito importante que o que a carta nos ensina é que nós
Precisamos falar da palavra de Deus, no capítulo 4 ele nos ensinando isso, mas precisamos falar dessa palavra com amor, com gratidão, e não por obrigação, não porque vamos receber algo em troca, porque tudo nós já recebemos a Cristo, entendeu? Cristo nos amou, Deus nos amou de uma tal maneira, recebemos a Cristo e desejamos, por gratidão, por amor, e desejamos que os nossos vizinhos e os nossos parentes também recebam. Essa carta eu poderia terminando, já foi concluindo, agora como não está concluindo, fazendo a pergunta, eu posso deixar de fazer? No versículo anterior, vê aí, meu irmão, o penúltimo versículo. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E nós recebemos o ministério. Então, olha só, eu posso deixar de fazer isso? Não. A advertência no final da carta, olha só, ele está vindo para tomar conta da igreja. Olha só, você tem um ministério a cumprir, cuide em cumprir honestamente que você recebeu tudo aquilo que você recebeu do Senhor. E isso é interessante, do Senhor. Não foi da igreja, não foi do seu pastor, você recebeu do Senhor. Agora cumpre o seu mandado. Cuide com muito cuidado para cumprir isso. Faça isso. Todos nós recebemos não o ministério. Dói, não é difícil, é natural. As coisas acontecem naturalmente. Você conversa com pessoas naturalmente. As pessoas te procuram naturalmente. E dentro do natural, você vai introduzindo a salvação, palavra de salvação. Ensinos de Jesus maravilhosos, ensinos que modificam. Você está evangelizando. Deus está trabalhando. Deixa que o Espírito Santo é quem convence. Às vezes eu também caio nessa daí. Tem horas que eu fico tão nervoso que eu tento convencer a pessoa que a pessoa está errada. Esqueço que eu só levo a ira. Eu só levo a ira do meu opositor, porque ele vai achar que ele já fica achando que eu estou maior do que ele, que eu quero vencê-lo. E na verdade não é nada disso, é a preocupação em ganhar. Então vale a pena, meu irmão. Que palavra, que livro lindo, que carta maravilhosa. Essa carta ela foi mandada para algumas regiões, como já foi lido, Herápolis, certo? E Laodiceia, que eram igrejas próximas, bem próximas, manda circular. Foi a circulação dessas cartas, dessas igrejas, que ela hoje faz parte da Bíblia. As igrejas tomaram posse e começaram a reproduzir essas cartas, certo? E começaram a usá-la como ensinamento dentro da igreja. Entendeu? Então ela começou a fazer parte do cânon da igreja do Novo Testamento, porque as igrejas começaram a usar essas cartas como base e prática, isso aí. Então, meus irmãos, nós, em seguir os ensinamentos, em aceitar os ensinamentos, não estamos fazendo nada excepcional. Todos atrás de nós já fizeram isso. Todos fizeram isso. Certo? Vale a pena. Encerrando, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a viver como cristãos completos em Cristo. Pastor, suas considerações? Meu amado, eu fico empolgado em poder estudar a palavra de Deus sempre. E estudar junto com os irmãos é algo prazeroso, muito prazeroso mesmo. Algo que para mim me alegra o coração. Me faz lembrar alguns pontos que às vezes nós esquecemos. Alguns detalhes que nós vamos esquecendo por vez de fazer diferente, nós começamos a fazer igual aos outros e vemos que estamos errados e voltar às origens, voltar ao ensinamento de Paulo. Que Deus abençoe a todos vocês. Sigam, aprendam, vivam isso. Que Deus abençoe a todos. Amém.